Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, aqui estou eu outra vez. E para mim é muito bom isso, poder estar aqui todos os dias com os irmãos. O que seria de mim se eu não estivesse fazendo o que o Senhor me mandou fazer? Sejam bem-vindos e abençoados nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Agradeço aos irmãos que têm ouvido todos os dias as mensagens, também compartilhado com os demais, os que já se inscreveram no canal, os que fazem seus comentários, sejam abençoados. E dando também as boas-vindas que chegaram hoje, vão chegar amanhã, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Vamos formar desse canal, irmãos, uma família que se preocupa com o lar eterno, com a volta do Senhor, com a vida de santificação, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, não apontando a terra, somente aqui. Claro que o Senhor cuida de tudo para nós aqui, mas o nosso lema, o nosso olhar deve ser além disso tudo aqui, a vida eterna. Vamos fazer que essa família cresça e que nós sejamos um diferencial no meio de tantos, para a glória de Deus. Não vou nunca pedir alguma coisa em troca, irmãos, não, nunca. A não ser que você fique firme no Senhor e continuamos orando uns pelos outros. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando pelos irmãos. Ontem foi um abençoado momento de oração e também da palavra no nosso culto doméstico. Que assim continue, irmãos, na tua casa, na tua vida. Vamos servir ao Senhor com alegria, porque nossa esperança é gloriosa. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 1, ele colocou o título, está colocado o título aqui dessa escritura, a prática das virtudes cristãs. Nós precisamos realmente, irmãos, ser cristãos que temos virtude, temos uma firmeza na nossa vida. E que essa virtude seja uma virtude sadia, santa, vinda do alto. A teologia quer dizer a ciência de Deus sendo revelada ao homem, que vem direto dele para todos nós. Tem tantas fontes estranhas hoje que você vai ouvindo, vai observando. Nas redes sociais você tem essa facilidade de ver tudo. Aí nós vimos. Não é alguém que conta, não é possível que acontece isso, tem aquilo, essa deturpação, essa mudança radical das coisas, esse deixar de ser. Por que deixou de ser o que era para o Senhor lá no passado? Porque deixou de observar as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo já não tem mais aquele lugar primeiro na nossa vida. Então nós precisamos observar mais e ter mais cuidado para que não percamos aquilo que nós já ganhamos. Versículo 10 desse primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Fazer mais firme a nossa vocação e eleição. Não ficar só na vocação, mas saber que nós fomos eleitos. Quando nos arrependemos e fomos lavados no sangue de Cristo e nos tornamos novas criaturas. E agora precisamos preservar a nossa vida em santificação até o fim. Erramos? Sim, tropeçamos.
Vez ou outra eu tropeço. Vez ou outra, ou quase todos os dias, ou por que não dizer todos os dias, eu estou dizendo: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me dá força. Senhor Jesus, me dá mais humildade e mais desejo de me santificar perante Ti e perante este mundo. Então, irmãos, vamos ficar firmes na nossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Se nós estivermos firmes, irmãos, e convictos da nossa convocação, da nossa vocação para a salvação, nós não vamos tropeçar. Se tropeçar, nós conseguimos nos levantar no caminho e continuar no caminho. Versículo de número 11 diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrou Pedro aqui. Amplamente será garantida, concedida a nossa entrada no reino eterno. É por isso, irmãos, que estamos aqui todos os dias. Você lê, você ouve, você ora, você pede, tu luta para que a tua vida seja uma vida limpa, para podermos conquistar o reino eterno. Aqui tudo é passageiro, tudo vai passar, mas o céu, a cidade santa, a nova Canaã, a Canaã celestial, essa é eterna. Versículo de número 12, ele diz assim: por isso não vos deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ainda que vocês já sabem de tudo, Pedro falando para os irmãos e eu falando para vocês. Ainda que nós já sabemos tudo, mas o Senhor pede, confirme isso para ele e você também coloque aí no teu coração, que tu não pode esquecer, porque nós podemos saber tudo hoje e amanhã não saber mais nada, porque demos lugar ao mundo, demos lugar ao inimigo e amanhã esquecemos de tudo. Então, irmãos, mesmo por isso não deixarei de exortar-vos, chamar a atenção de todos vós, sempre acerca dessas coisas, para que saibais e estejais confirmados na presente verdade. O Senhor é verdade hoje, é verdade amanhã, é verdade depois e foi ontem e é sempre. A verdade. Ele é o fundamento de todas as coisas. Versículo de número 13 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. E tenho por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Não, como se ele dissesse, não esperem coisas diferentes de mim, a não ser admoestações, avisos, chamando a atenção. É o atalaia de Deus, que com as buzinas de Deus, vai tocando a buzina, anunciando que nós precisamos viver prontos para o grande evento da volta do Senhor. Ele disse, tenho isso por justo. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa, quem sabe você que prega a palavra também já pensou nisso. Eu aqui falando para os irmãos e falando para a igreja que o Senhor confiou a mim, o rebanho que o Senhor confiou a mim, eu às vezes penso que eu não tenho nada a ver com a vida particular desse povo, meu Deus. Por que eu tenho que falar isso? Aí o Senhor nos chama a atenção dizendo, fale e não te cales. Se eu colocar a palavra na tua boca, tu fala. Não importa se eles querem ouvir ou não, fale. Então, amados irmãos, o apóstolo Pedro dizendo, eu tenho por justo, enquanto eu viver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver vivo sobre esta terra, de vos admoestar e despertar-vos com
admoestações, chamando a vossa atenção. Para nós concluir, porque a hora passa muito rápido aqui, irmãos. Sabendo que brevemente, olha o que ele disse, hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O Senhor tinha revelado que em breve ele ia morrer. E Pedro foi também um mártir do cristianismo. Ele morreu crucificado. E a história ainda diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado na mesma posição que foi o nosso querido mestre. A história conta isso. E ele diz aqui, olha o que ele diz no versículo de número 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha partida ou da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Ele não estava se importando muito com a vida dele, mas com a vida dos seus ouvintes, daqueles que estavam sendo exortados e chamado a atenção por ele. Que assim seja conosco, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, não tenho a minha vida por preciosa, mas que eu pregue o evangelho, que eu fale do amor de Deus, que eu me preocupe com você e você se preocupe comigo, para que juntos, um dia no mesmo corpo, que é a igreja do Senhor, possamos entrar nos portais eternos, dando glórias ao Senhor. Tudo vai ficar para trás, tudo vai ficar aqui. Que a graça do Senhor, meus irmãos, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Pai querido e justo, sabendo que sem a tua presença nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Não temos como transmitir a tua palavra, não temos como viver a tua palavra e muito menos, Senhor, naquele dia poder entrar na glória eterna. Por isso vamos lutar aqui e fazer com zelo aquilo que tu confiaste a nós, em anunciar o teu reino, a tua palavra como ela é. E dá-me forças, Senhor, para que eu possa viver essa palavra cada dia. E não servir de vergonha aqui nessa terra, mas de exemplo para o teu povo. Sim, querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho, eu estou te pedindo e te agradecendo. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Tenham um abençoado dia.